Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreve aqui, dá aquele joinha para dar uma força aqui pra gente. Enfim, hoje eu vim contar o meu relato real das dificuldades que eu enfrentei para conseguir ter os meus filhos. Inclusive, tem até uma colinha aqui. Você sabe o que é trombofilia? Você sabe o que é IIC? Enfim, vamos lá. Eu tinha dois grandes problemas que me impediam de ter filhos. Aos olhos humanos, eu acho que muitas pessoas pensavam até que era impossível eu gerar. Mas eu consegui. Enfim, vamos lá. IIC é a insuficiência istmo-cervical. Insuficiência istmo-cervical, que é mais popularmente conhecido como colo curto, né? Ali o colo do útero, ele é fraco. E ele chega um momento ali da gravidez que ele não consegue mais segurar o bebê não consegue permanecer ali por causa do peso, e ele simplesmente abre e gera ou um aborto ou um parto prematuro, né? Enfim. E a trombofilia, você sabe o que é? Vamos lá. A trombofilia é uma condição que faz o sangue coagular mais que o normal, aumentando o risco de trombose. Na gravidez, pode dificultar a circulação para a placenta. Enfim, vamos lá. Agora eu vou para o meu relato. Eu tive uma gravidez em 2012. Essa gravidez foi até 26 semanas. Eu descobri com 26 semanas que o meu bebê estava morto na minha barriga. Eu comecei a sentir dores. 2 semanas antes eu comecei a perceber que ele não estava mexendo como antes, né? Inclusive eu até fiquei muito preocupada, fui fazer um ultrassom, porém o médico fez a ultrassom e me disse que estava tudo normal. Isso foi em 2012. Faz muito tempo, né, gente? Certo. Quando eu tive esse bebê, ele nasceu morto, né? E tudo. Aí começou a investigar. Nós começamos a investigar, a investigação, porque esse bebê tinha morrido na minha barriga, né? Então, o médico que fez o meu parto pediu pra me retornar lá no consultório dele e me passou uma bateria de exames. Gente, foram muitos exames. E um exame deu alterado, anticardiolipina IgM. Enfim, esse exame deu alterado e o médico falou que eu tinha SAF, um tipo de trombofilia adquirida, e contou todo o meu tratamento como seria quando eu engravidasse. Ele disse que quando eu pegasse um positivo de gravidez, eu teria que tomar anticoagulante durante toda a gravidez, que é uma injeção, todos os dias, até só pode parar 24 horas antes do bebê nascer. Por isso que geralmente, não em todos os casos, mas geralmente os médicos preferem agendar o parto de quem tem trombofilia, porque eles tentam ali que a gente pare 24 horas antes, né? A gente não aplique 24 horas antes a injeção para poder, 24 horas depois, o bebê nascer, porque a injeção, ela só vale 24 horas o efeito. Por isso que a gente toma todos os dias. Enfim, me contou tudinho, e aí ele me pediu um tempo, 6 meses, pra me começar a tentar engravidar. 6 meses depois eu comecei e não consegui engravidar. Até que 1 ano depois, mais ou menos, eu consegui, engravidei. Porém, mesmo tomando anticoagulante, eu abortei. Ali bem no início mesmo, acho que 11 semanas. Foi mais ou menos 11 semanas. Né? Eu já estava tomando já o anticoagulante, mas não deu certo. 3 meses, aí eu fiz a curetagem. 3 meses depois eu estava grávida novamente. Comecei de novo o anticoagulante, sem sucesso. Abortei novamente. E aí eu já tava ficando muito triste. Enfim, né? Depois, 3 meses depois, outra gravidez sem sucesso. Então, assim, foram perdas. No total, foram 4 perdas gestacionais que eu tive. A primeira, que foi até 26 semanas, que foi a que demorou mais, que o bebê faleceu no meu útero. E os outros foram realmente abortos, né? E aí eu fiquei muito triste. E eu tinha muitas amizades nessa época no Facebook, tinha grupos de trombofilia, e através do grupo de Facebook, nós criamos um grupo no WhatsApp, e a gente trocava muitas informações, até que eu encontrei algumas meninas de Teresina, né, lá no Facebook, e a gente começou a conversar no WhatsApp, e Teresina é a capital do meu estado, gente, e elas me indicaram um médico maravilhoso, né, que era um ginecologista obstetra de alto risco, que já tinha muitos casos de sucesso que ele acompanhou, né, de pessoas com trombofilia. Enfim, eu levei todos os meus exames que eu já tinha feito após essa morte, né, do meu bebê, com 26 semanas, eu levei todos os exames de outros médicos, enfim.
mostrei tudo, foi mais de 1 hora de consulta. E ele falou assim pra mim, ele viu um exame lá, meu, ele disse, você fez um procedimento no seu colo do útero? Aí eu disse, fiz. Aí ele disse, pois provavelmente você vai ter que fazer uma cerclagem no seu colo do útero, só que aí a gente vai fazer uma medição no seu colo, pra saber quantos milímetros, pra saber a espessura que ficou o seu colo. Quando eu fiz esse exame, né, que eu retornei nele, ele disse, olha, Débora, além da trombofilia, você tem o IIC, que é popularmente conhecido como colo do útero curto. Então, você, além do tratamento da trombofilia, você terá que fazer uma cerclagem com 13 semanas, quando você engravidar. Aí ele já foi me falando tudo que eu tinha que fazer. Ele disse, como você teve abortos recorrentes já após essa perda gestacional com 26 semanas, então eu vou passar pra você tomar o AS antes de engravidar, porque nenhum médico tinha me cogitado isso, sabe, de tomar remédio antes, nada, era só após o positivo. Então a gente vai fazer assim, o tratamento, você vai tomar o AS, pegou o positivo, começa a aplicar o anticoagulante, completou 13 semanas, fez a morfológica, de 12 para 13 semanas fez a morfológica, o bebê tá bem, tá se desenvolvendo bem, não tem nenhuma dificuldade com o bebê, iremos fazer a cerclagem. Aí ele disse até assim, e outra coisa, você não ficará na sua cidade. Após essa cerclagem, eu peço que você fique aqui na capital, porque se você sentir qualquer coisa na sua cidade, pode ser que não dê tempo suficiente de você chegar até aqui, que são mais de 4 horas de viagem, 4 horas mais ou menos de viagem. Então, é uma gravidez muito delicada, de altíssimo risco, porque além de trombofilia, você tem colo do útero curto. E assim, eu comecei a chorar, né, e ele disse, não chora. Eu tô lhe dando os caminhos que você vai percorrer pra você conseguir ter seus filhos. E ele me abraçou, ele disse, você vai conseguir, eu vou colocar um filho nos teus braços. Você vai dar tudo certo, confia. E ali eu saí bem animada. E eu comecei, né, logo em seguida a tomar o AS, né, que o AS, ele afina o sangue, então ele deixa o sangue mais fininho e tal, e facilita até a implantação, né, do embrião. E, então, ali, ele disse assim, pronto, pois você começa a tomar logo o AS, e deu positivo, me avisa, que aí você vai iniciar as injeções. Eu disse, tá bom, doutor. Um doutor maravilhoso, nossa. Doutor Marisol Armstrong é uma pessoa, assim, extraordinária, um ser iluminado. Eu não tenho nem palavras pra explicar o quanto esse médico é maravilhoso. Foi o médico que me acompanhou na primeira gravidez. O da segunda gravidez também é o doutor Francisco Pinheiro, um ser humano maravilhoso. Enfim, Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho e profissionais extraordinários. Doutor Francisco Pinheiro também, nota 10. Doutor Armstrong, nota 10. Enfim, agradeço a Deus. Quando eu engravidei, né, do Nicolas, que eu já tava tomando AS, tomando umas vitaminas, ácido fólico, que eu peguei o positivo lá, de farmácia mesmo, eu já comecei a aplicar a injeção, né? Aí eu avisei pra ele, e ele disse, Débora, amanhã mesmo, faça um exame de sangue em algum laboratório e me envia. Aí ele pediu até o quantitativo, né? Porque ele queria ver, eu acho que a quantidade de hormônio, o beta-HCG quantitativo. E assim eu fiz. E ele disse, pronto, continue tomando as injeções. E venha o mais rápido possível, né? Aqui, marque logo sua consulta e venha o mais rápido possível pra gente conversar. Aí eu fui até ele, tá? A gente conversou. E ele viu quantas semanas eu tava, analisou direitinho. E ele disse, com 13 semanas, antes um pouco de 13 semanas, você vem pra capital, já marca a sua morfológica. E tendo tudo bem com o bebê na morfológica, tudo direitinho, de 12 para 13 semanas, então a gente vai marcar o dia certinho de você fazer a cerclagem, porque não pode ultrapassar as 13 semanas, porque senão pode não dar certo, né, a cerclagem. O ideal é que seja, no máximo, até 13 semanas. E assim nós fizemos, né? Eu fiz a morfológica, deu tudo certo, o bebezinho tava super bem. Já mandei mensagem pra ele, e ele disse o dia exato que ia fazer a minha cerclagem. O dia exato que era pra mim me internar lá no hospital pra ele fazer a minha cerclagem. Essa cerclagem consiste em... Ele costura o colo do útero mesmo pra o colo do útero não se abrir com o peso do bebê, porque o bebê vai crescendo e vai pesando no colo do útero. Então, se eu não fizer a cerclagem, ele se abre, vai se abrindo, vai ficando bem fininho, e se abre pode causar um aborto ou mesmo um parto prematuro. Numa ultrassom de 17 semanas que eu fiz, o doutor lá da ultrassom viu e ele disse que se eu não tivesse já feito a cerclagem, eu já tinha tido aborto. Então, realmente é bem sério, né? E
por causa, não por causa da trombofilia, mas por causa do colo do útero curto, eu tive que fazer repouso absoluto. Então, eu passei a minha gravidez inteira deitada. As duas gravidezes. O tratamento, tanto da gravidez do Nicolas, que é o mais velho, quanto do Thomas, foram idênticos, foram iguais. O do Nicolas eu fiquei na capital, deu tudo certo, ele nasceu com 38 semanas, fiz repouso absoluto, enfim. Foi uma gravidez, assim, muito exaustiva, eu fiquei longe da minha casa. Foi assim, nossa, mas assim, eu queria muito, muito que desse certo. Então eu fiz tudo que o médico me pediu, eu fazia. Quando eu engravidei do Thomas, né, um médico lá de Picos, na minha cidade que eu morava, ele disse pra mim que iria fazer ia seguir todo o protocolo que o meu médico da primeira gestação tinha feito, porque ele queria muito também que desse certo. Então, como a primeira gravidez deu certo, foi sucesso, ele iria seguir o mesmo protocolo, né? Como a do Thomas foi uma gravidez surpresa, eu não tomei o AS antes, mas a partir do momento do positivo eu comecei a tomar o AS, as injeções de anticoagulante, fiz morfológica, tava tudo bem com o bebê, ele marcou a cerclagem para 13 semanas certinho, o outro médico, né? Ele pediu pra me contar todo o histórico da minha primeira gravidez, todo o tratamento bem direitinho, todos os medicamentos que eu tinha usado. Eu usava também um medicamento, né, via vaginal, que é pra evitar sangramentos. Porque como eu tomava AS, tomava anticoagulante, que afina muito o sangue, corre o risco de ter sangramento. Então, eu usava outro remédio via vaginal pra evitar sangramentos. Eu até esqueci o nome do remédio, mas é um remédiozinho branco que você aplica na vagina pra evitar ter sangramentos, descolamentos, essas coisas. Enfim, anticoagulante, AS, anticoagulante, repouso absoluto, remédios aplicados via vaginal, enfim, foram muitos desafios, né, pra me conseguir. Mas eu glorifico a Deus e deu tudo certo. Eu consegui sim ter os meus 2 filhos. Então, assim, a minha dica aqui nesse vídeo, além de ser um relato, né, de tudo, que eu passei a minha gravidez inteira fazendo tratamento pra segurar, perdi 4 bebês antes, tive 3 abortos e um, né, já com 26 semanas. Eu dou a minha dica assim, se você estiver tendo abortos recorrentes, abortos de repetição, procure um médico, de preferência um médico que realmente tenha muitas experiências em gravidez de alto risco, né, pra passar exames pra saber se você tem trombofilia, né? Porque geralmente a trombofilia causa abortos recorrentes. Quem tem abortos de repetição, geralmente pode investigar a trombofilia, que pode ser que tenha, sim, né? E o colo do útero curto, aí é um exame que a gente faz pra medir o colo do útero, pra saber se você não tem o colo do útero fininho demais, né? Que precisa fazer algum tratamento. Graças a Deus, esse médico lá de Teresina viu tudo isso, analisou tudo através de exames e viu também que além da trombofilia eu tinha o colo do útero enfraquecido, né? Enfim, gente, eu sou muito grata a Deus porque eu consegui ter os meus 2 filhos. E meus filhos são um presente precioso. Eles são lindos, eles são muito inteligentes. O meu mais velho, o Nicolas, ele tem 7 aninhos. O mais novinho tem 3 anos. O de 7, ele é autista. E o de 3 anos, eles são maravilhosos. O de 7 anos, ele é autista. O de 3 não é autista. Mas assim, são presentes maravilhosos, super inteligentes. Enfim, agradeço muito, muito, muito a Deus. E eu queria saber de você. Você tá enfrentando algum desafio? Você tá querendo muito ter filhos e não consegue? Você tá precisando de ajuda, de dicas? Enfim, comente aqui embaixo. Converse aqui comigo nos comentários. Me fale qual é o seu grande desafio que tá impedindo você de gerar. Porque eu sofri muito tempo achando que eu não poderia ter filhos, né? Mas graças a Deus eu não desisti, lutei até o fim, consegui sim ter os meus filhos, né? E assim, eu pesquisava muito, eu abri na época até uma comunidade no Facebook de trombofilia e foi muito bom. Conheci muitas pessoas, né? E essas pessoas me ajudaram muito, me dando dicas, né? De quais profissionais seria bom eu ir, enfim. Pessoas extraordinárias. Deus colocou pessoas maravilhosas e extraordinárias no meu caminho, né? E as redes sociais me ajudaram muito, né? A conversar com pessoas que tinham os mesmos problemas que eu tinha. Muitas não tinham colo do útero curto, tinham só a trombofilia. Porém, me ajudaram porque me ajudaram a me levar até o médico, né, que me acompanhou na gravidez. E graças a Deus eu consegui. Sou muito, muito, muito grata mesmo a Deus por isso. Enfim, pessoal, esse é o meu relato.
Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com muito carinho. Viu? Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Tchau!